Lançado pela Netflix em setembro, a série que conta a história do assassino hediondo Jeffrey Dahmer é o assunto mais falado por todos aqueles que têm uma curiosidade mórbida por serial killers. Mas apesar de ser bem completa, a série pode ter te poupado de alguns detalhes perturbadores dessa jornada doentia. O primeiro fato é que seu pai, Lionel Dahmer, nascido em 29 de julho de 1936, era um químico talentoso e foi ele quem indiretamente acabou ensinando Jeffrey a fazer suas maiores obras. Lionel, apesar de ser um homem muito ocupado e um péssimo marido para sua então esposa, ensinou Jeffrey a dissecar animais atropelados, como gambás, guaxinins e outros animais mortos. Como mostrado na série, Lionel estava na época trabalhando em um experimento que envolvia fazer um buraco no crânio de um sapo e despejar diferentes itens líquidos dentro de seu cérebro para ver como o animal reagiria. O objetivo real do experimento era mostrar que mesmo que o cérebro de um animal seja danificado quase inteiramente, uma pequena porção que permanece pode manter o animal vivo em estado vegetativo. Jeffrey aprendeu isso muito cedo e ficou fascinado por dissecações de animais, seus órgãos internos e seus ossos. Além de dissecações e taxidermia, uma arte de encher as entranhas de animais para torná-los reais, Lionel também ensinou seu filho a preservar os corpos e ossos dos animais. Na época, pensou que estava ensinando o filho a seguir sua paixão, ou seja, a taxidermia. No entanto, em vez de usar suas habilidades dadas para o bem, Jeff mais tarde as usou em suas vítimas. Jeffrey Dahmer, de acordo com suas próprias declarações e evidências legais, cometeu seu primeiro assassinato na casa de seu pai, em Ohio. No entanto, o assassino mais tarde confessou que o crime com Steve, um garoto de 18 anos que pegou carona no carro de Jeff para um show, foi um acidente. Jeff disse à polícia que, sendo um cara solitário e homossexual, ele tinha fantasias com garotos. Em uma de suas fantasias, ele conheceu um completo estranho na estrada e queria ficar perto dele. Agora, embora a situação tenha começado normal quando Steve aceitou visitar a casa de Jeff, logo virou um problema quando o caroneiro queria que Jeff o deixasse em seu destino antes que fosse tarde. Jeff aparentemente pediu que ele ficasse mais tempo, o que o estranho rejeitou, e as coisas ficaram tensas entre os dois jovens de 18 anos, como mostrado na série. Eventualmente, Dahmer pegou uma barra de ferro e acertou na cabeça do menino. Depois, quando Steve estava lutando com seu ferimento na cabeça, Jeff pegou um peso que ele usava para se exercitar e esmagou Steve. Detalhe um pouco poupado na série. Depois de matar Steve, Jeff entrou em pânico e escondeu o corpo debaixo de sua casa, onde ele e seu pai encontraram o primeiro animal morto. Jeff se alistou no exército em 29 de dezembro de 1978, aos 19 anos. Ele serviu por 4 anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos e, durante o período militar, foi alvo de investigações por causa de seu consumo abusivo de álcool, que é exatamente o que é dito na série. No entanto, o problema não foi só esse. Jeffrey deu muito trabalho e, através de documentos disponibilizados pelo FBI, alguns outros detalhes fizeram com que Dahmer fosse expulso da corporação. Em 8 de agosto de 1980, ele foi pego numa parte restrita do quartel que, segundo ele disse, estava apenas procurando por comida. Ele não tinha afazeres neste local e seu comportamento levou a uma advertência. Em 2 de setembro de 1980, foi punido por um incidente que ocorreu em 30 de agosto, quando seu rádio estava muito alto e ele não abaixou o volume após a ordem de um comandante. Se o incidente ocorresse novamente, ele teria o rádio confiscado por 30 dias.
Em 8 de dezembro, Jeff chegou 45 minutos atrasado e tão bêbado que nem conseguia ficar de pé, sendo decretada sua pena máxima judicial. Em 23 de dezembro, ao cumprir sua punição, ele falhou em executar a tarefa por novamente estar bêbado. Dahmer foi alocado na Alemanha pelo exército de junho de 79 até março de 81. Ele foi questionado pela polícia sobre possíveis crimes cometidos durante sua estadia na Alemanha. Contudo, negou quaisquer deles. Pouco se sabe sobre os passeios de Dahmer pela Alemanha. Certeza mesmo são os relatos sobre o vício em álcool e de como ele era descontrolado e agressivo enquanto estava bêbado. Entretanto, era capaz de cumprir suas funções quando sóbrio. Dahmer relatou que teve apenas uma relação homossexual na Alemanha, e o exército não foi capaz de fornecer informações ao FBI sobre locais que ele poderia ter ido para ter encontros amorosos. Curiosamente, 5 mulheres foram mortas nos arredores do quartel enquanto Dahmer esteve na base. Investigações do FBI, da polícia e de autoridades alemãs não encontraram provas de que ele tivesse envolvido nestes ou em quaisquer outros crimes. Após ser dispensado do exército por repetidos atos de indisciplina e por ter falhado em um programa de reabilitação, Dahmer foi enviado para Fort Jackson, nos Estados Unidos, onde recebeu uma passagem de avião para qualquer lugar do país. Cansado do frio, ele optou por Miami, na Flórida, e tentou viver com seus próprios esforços. Na Flórida, Dahmer foi empregado de uma loja de sanduíches e dormia em um quarto de hotel. Quase todo o seu dinheiro era gasto com álcool, e depois de vários meses, ele foi expulso do hotel, indo dormir na praia logo em seguida. Em setembro de 81, ele telefonou para seu pai, que pagou sua viagem de volta para casa em Ohio. Uma das coisas que você deve ter se perguntado assistindo a série é sobre como Jeffrey ganhava dinheiro para comprar cerveja enquanto estava na escola. Bom, Jeffrey era um pária social quando se tratava de sua vida escolar e era frequentemente ignorado pelos alunos populares no campus. No entanto, um dos amigos de escola de Jeff, que depois escreveu um romance gráfico intitulado Meu Amigo Dahmer, revelou em seu livro que Jeffrey se tornou o palhaço da escola por fazer um Dahmer. Bem, o que é fazer um Dahmer? Na escola, Jeffrey muitas vezes entretinha outros alunos imitando indivíduos autistas. A frase se tornou popular quando foi mencionada no livro, e seus colegas de vez ou outra o davam dinheiro por causa de suas palhaçadas. No entanto, quando Dahmer foi condenado pelos assassinatos e desmembramento de 17 jovens, o significado de fazer um Dahmer mudou completamente. Desde então, a frase só foi associada a seus crimes hediondos. Lionel, o pai de Jeff, nunca quis que seu filho fosse para a cadeia, e se declarar doente mental no tribunal era uma maneira de escapar da prisão. Então, foi isso que ele tentou convencer as autoridades, como mostrado na série. Entretanto, isso não deu certo, e o juiz declarou que Dahmer era legalmente são e entendia exatamente o que estava fazendo com suas vítimas. Ele acabou sendo condenado a 15 penas de prisão perpétua em 17 de fevereiro de 1992. Porém, por fim, após a morte de Jeffrey, descobriu-se que sim, ele sofria de vários problemas mentais, incluindo transtorno de personalidade esquizotípica, transtorno de personalidade limítrofe e transtorno psicótico. Ele também sofria de algo chamado espanchnofilia, um distúrbio mental no qual uma pessoa fica excitada por vísceras e ossos. Enquanto muitos conhecem o nome Jeffrey Dahmer da família Dahmer, seu irmão mais novo recebeu pouca atenção ao longo dos anos. Chamado David Dahmer,
o irmão de Jeffrey era 6 anos mais novo que ele. De fato, é relatado que foi Jeffrey quem nomeou seu irmãozinho quando ele nasceu. No entanto, após a descoberta dos crimes de Jeffrey em 1991 e depois que ele foi condenado, David Dahmer decidiu mudar seu nome e desaparecer dos olhos do público. Segundo relatos, David se formou na Universidade de Ohio e teve uma carreira estável. Ele também teria uma família e pelo menos 2 filhos. Em uma entrevista, Lionel Dahmer diz que David mudou legalmente seu nome e nem apareceu nos julgamentos do caso de Jeff. Bem, esses são os principais detalhes que a série não te mostrou. Jeffrey era uma alma incomum que se transformou em um estilo de vida caótico e, apesar de seus crimes, ainda é considerado um herói por muitos malucos da sociedade atual. Até a próxima. Obrigado.